E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Rafael Juliano, diretor aqui do Grupo Vol, e você está no Volcast, tá bom? Toda semana a gente traz um entrevistado novo com bastante conteúdo bacana. Se você hoje quer ter insights a respeito do método Pilates, mas também aquilo que envolve o método Pilates, fica aqui hoje, porque uma coisa que a gente tenta trazer aqui não é só a questão técnica do método, mas como que a gente pode aproveitar as experiências que as outras pessoas tiveram. Qual foi a trajetória que ela teve que de repente a gente pode aprender, fazer igual ou fazer diferente? Insights empresariais também, porque a gente que trabalha com Pilates tem que pensar uma coisa, não é só a questão puramente técnica que faz a gente sobressair, e tem outros elementos. E a gente discute tudo isso aqui no nosso Volcast. E hoje eu estou com ele, Marlon Bluner. Seja bem-vindo aí, Marlon. Muito obrigado por poder participar, contribuir com o Volcast. E agradecer imensamente ao Grupo Vol por essa oportunidade. O Marlon que está completando agora 10 anos na Vol. O Marlon é de Belo Horizonte, torce para o Atlético. Né? O Atlético tem maior torcida lá? Claro, né, meu filho? A maior torcida de Minas. Ele é fisioterapeuta, se formou em Pilates em 2009. Não, se formou em Pilates em 2007, mas na faculdade em 2009. Tá bom? Depois ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. Marlon, então é isso, cara. Sejam bem-vindos. Obrigado. Já cumprimentei, mas cumprimento de novo. Vamos lá. Geralmente eu não pesquiso muito sobre os entrevistados, que eu gosto de entender um pouco da história, porque para mim se torna curioso e a gente vai conversando. Então começa aí. Você se formou em 2000. Primeiro, você tem quantos anos? Eu, 38. Mesma idade que eu, 85? 85. 85. Fevereiro, não? 8 de abril de 85. 8 de abril, beleza. Eu sou um mês mais ou menos mais velho que você. Você formou em 2009. Então, beleza. Conta um pouco de como foi a tua trajetória no Pilates. Ou você primeiro foi para Físio, depois de um tempo foi no Pilates. Conta um pouco aí dessa história aí pra gente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para odonto. Olha só. Eu comecei fazendo odontologia e aí larguei odonto para ir para fisioterapia. Porque eu lembro que o que me chamava a atenção era cadáver. Caramba. Então, o primeiro período de anatomia humana, né? Primeiro período da faculdade, anatomia humana, e a odonto é muito anatomia de cabeça e pescoço, né? E aí eu lembro de um dia que eu vi um cadáver lá no laboratório inteiro, eu falei, gente, eu acho que é muito mais legal estudar tudo do que estudar só a cabeça e o pescoço. Mas quanto tempo você ficou na faculdade de odonto? Eu fiquei 3 períodos, 1 ano e meio. Então você manja Eu amava, ATM é com você. eu amava, até eu descobrir a fisioterapia. Caramba. Era tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Mas aí eu fui largando, e o que chamou a atenção de eu largar foi exatamente a clínica do odonto. Porque a gente já tem inicialmente uma clínica de escovação, né? Que é só cuidados básicos de higiene bucal. E aí eu achava assim super monótono o trabalho. Aí eu fiquei pensando, gente, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Ficar o tempo inteiro, abre boca, vamos começar. Eu achava meio parado demais, né? Assim, pra mim. E aí eu resolvi fazer uma transferência para fisioterapia. E aí fui para físio, aí me formei em 2009, só que eu tive o primeiro contato com o Pilates em 2006, porque eu fui fazer um estágio numa academia em Belo Horizonte e na parte de avaliação. E lá já tinha um estúdio de Pilates. E o dono desse espaço era um fisioterapeuta, que hoje, inclusive, ele é fisioterapeuta de um clube em Minas Gerais, o América. E aí, sim, devo tudo da minha vida para ele, quanto fisioterapeuta. Não conheço, não. Ele chama Cristiano Salgado. E diante disso tudo, assim, foi que me apresentou o Pilates, né? Então, assim, a minha vida no Pilates começou através do Cristiano. Porque ele me apresenta esse Pilates, porque eu fiquei na parte da avaliação, e ele gostou do meu trabalho na avaliação, e ele falou assim, você não pode sair daqui do estágio de jeito nenhum. Faz um curso de Pilates que eu te dou uma turma que... Isso na academia... Em 2007, eu não era formado ainda, e aí... Fazia as avaliações da academia, que era estágio supervisionado, assim. E aí ele tomou uma confiança comigo e queria que eu não fosse embora da clínica dele lá, e ele falou, se você fizer um curso de Pilates, eu te dou uma turma aqui de Pilates. Que legal. Falei, então eu vou fazer esse curso. Fui até minha mãe, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma formação de um método que chama Pilates, que ninguém tinha a mínima noção do que era em 2007. Que loucura. Era bizarro, assim, você vai num churrasco, você fala, fiz um curso de Pilates, o que é isso? Hoje está muito mais fácil essa questão, pelo menos as pessoas já ouviram falar que seja. 90% né? das pessoas que Sim, mas na época, assim, ninguém sabia nada, nem eu mesmo sabia sobre Pilates, né? E assim, eu gostava de trabalhar naquele lugar e eu falava, vou fazer o curso porque eu acho que é uma oportunidade, né?
E as coisas na minha vida acontecem meio assim... E onde você fez o curso? Eu fiz numa escola que chamava Pro Pilates. Existe? Que hoje... Não, ela foi desmembrada. Hoje quem organizava a Pro Pilates é o Clério Muratori, que dá clássico hoje. Ele tem formações de Pilates clássica, lá de Belo Horizonte mesmo. Sim. E aí eu fiz por essa empresa que chamava Pro Pilates, que era vinculada a uma escola também que chamava Le Movement. Aí fiz isso em 2007. MET e aparelhos. MET e aparelhos. E lá era tipo uma formação básica, intermediária, porque o curso inicial dele era básico e intermediário. Você só pegava certificado se fizesse básico e intermediário. Depois avançava-se para um curso avançado, que aí tinha avançado específico, patologias, avançado em termos de dificuldade de exercício, né? De manuseio ali, do equipamento de exercício em si. Aí eu fiz só a formação básica e a intermediária com ele, porque era muito caro, muito caro. Então eu lembro que eu fui a minha mãe, o curso custou R$ 4.500 em 2007. Era muito caro, né, velho? 10 parcelas, 10 cheques, Rafael, de R$ 450 que eu peguei com a minha mãe para poder pagar. E eu lembro que me chamou a atenção que eu paguei os 450 da primeira parcela, paguei a segunda, paguei a terceira, porque esse curso era mais ou menos uns 3 meses de formação. Aí tinha aula sexta, sábado e domingo, tinha que cumprir 10 horas aulas entre um mês para o outro. Aí fazia mais sexta, sábado e domingo, mais 10 horas que você tinha que ir lá fazer um estágio supervisionado, e aí depois você pegava o seu certificado. E aí eu lembro que assim que eu peguei meu certificado, que eu comecei a trabalhar nessa clínica, que me ofereceram horários, eu tinha as turmas das terças e quintas à noite. No primeiro mês, eu faturei R$680. Eu cheguei, mãe, eu já tenho dinheiro para pagar os 450, não precisa de você pagar, que eu já tenho o dinheiro. E aí paguei, e aí assim, meu salário só foi aumentando dentro do Pilates e eu já conseguia pagar tudo. Até que em 2000, aí formei em 2009, continuei com o Pilates. E era engraçado assim, que professores meus não tinham formação em Pilates, já tinham ouvido falar e tal. Muitos professores da graduação perguntavam para mim sobre Pilates. E eu achei muito interessante que quando chegou a parte de ortopedia, e eu sou assim, eu amo de paixão a cardiorrespiratória, que inclusive eu tenho pós-graduação em cardiorrespiratória, mas eu tenho a maior facilidade na ortopedia. Eu tenho muita facilidade com ortopedia. Mas eu falei, não quero ortopedia, eu vou para cardiorrespiratório, o Pilates é legal, que trabalha essa questão cardiopulmonar e por aí vai. E aí quando eu fui formei, né, em 2009, e aí os professores não sabiam muita coisa sobre Pilates, né? E é engraçado que já aconteceu a situação de hoje, professores meus da graduação fazendo cursos da VOL. E já teve 2 já que fizeram curso comigo, que foram meus professores da graduação. Impressionante como o Pilates, né? E aí foi assim, muito bom pra mim, porque me abriu portas e portas. E aí acaba que dentro de um curso de Pilates, você tem muita facilidade quando você está na clínica. Muita. Porque você já entende, a biomecânica ela é mais fácil de você entender, né? Por que está assim, por que está ali. E hoje a fisioterapia mesmo ela tem um grande avanço aí, principalmente com essa questão mais forte dos estudos das fáscias. Isso tomou uma proporção muito grande e que entra dentro do Pilates perfeitamente. Depois a gente fala então sobre isso. Mas você se formou em 2009 e aí já ficou no Pilates direto ou ficou na físio convencional? Assim? Aula, eu dou desde 2007. Eu nunca parei de dar aula desde 2007 até hoje de Pilates. Né? Esses atendimentos de Pilates sempre dei. Só que quando eu formei em 2009, eu formei em dezembro. 2010 eu já iniciei uma pós-graduação em respiratório. E é uma pós-graduação mais pesada, porque tinha CTI, né? Então você tem que ficar dedicado. Só que tem uma certa facilidade o Pilates, porque as turmas são sempre assim, né? Terças e quintas, manhã, segunda, quarta e sexta. Então eu acho isso muito bom pro profissional, pelo menos para mim faz sentido. Porque você não fica o tempo inteiro dentro de um estúdio só. Você tem oportunidade de arrumar um emprego segunda, quarta e sextas de manhã. Né? Eu posso trabalhar em outro lugar. Mas eu posso trabalhar assim, em outro lugar segunda, quarta, tarde. Então você tem uma maleabilidade boa, né? Porque às vezes um estúdio não está dando muito certo, mas o outro está dando mais certo. Poxa, sempre pinga ali, né? Não seca nunca. Sim, tanto como dono do negócio, quanto só tá ali trabalhando com alguém.
Essas duas possibilidades. E aí, na época, eu tinha uma grande amiga que, logo quando eu fiz o curso de Pilates, a próxima turma ela fez, porque eu falei com ela, eu achei muito legal, e aí ela fez, hoje ela nem está mais no Pilates, ela saiu e foi desenvolver outras áreas. E aí ela falou comigo, vamos abrir um estúdio de Pilates? Que ela também gostou, ela começou a dar aula, ela falou, vamos abrir um estúdio? Eu falei, vamos abrir um estúdio de Pilates. Vamos abrir. E aí eu abri meu primeiro estúdio em 2011, então eu tenho ele até hoje. Abri ele em 2011, Como chama? Corp Center. Assim. Aí eu abri esse estúdio em 2011, logo quando eu terminei a minha pós-graduação, porque a pós-graduação são um ano e meio. Um ano e meio, é. E aí eu terminei na metade de 2011 a minha pós-graduação e já abri meu estúdio de Pilates na metade de 2011. Que bacana esse aparelho. Que marca que era? Stile, que é uma marca Até de hoje Belo tem. Horizonte. Até hoje tem. Até hoje tem, né? Uma marca lá de Belo Horizonte. Sim. Na verdade é Contagem, que Belo é... Horizonte tinha umas fábricas boas de aparelho. Kai Fitness. Eu também era Kai era Fitness. de lá Nossa, de, eu nem lembrava. Lá de cima, agora esqueci. Nova agora. Lima. Não? Não, é bem pra cima. É bem longe de Belo Horizonte, tipo 600 quilômetros. É bem Porque tem uma que eu esqueci o nome, mas ela é de Divinópolis. É essa. Divinópolis, será que é essa? Divinópolis. É Divinópolis? É. E eu comprei aparelho lá. Quando eu comprei, Não, mas eu acho que ele tá 600 quilômetros de Divinópolis. Não é? Não, é É menos. bem longe. É tipo umas 2 horas. É, então, No mas o máximo. meu primeiro kit de equipamento foi de lá, da KI Fitness, custava R$ 8.500. Parcelaram para mim 10.850 no cheque. Aham. Eu dei R$850, eles me mandaram os equipamentos, cara. E eu paguei tudo ali. Mas mesmo só, eles confiaram em mim, mandando o equipamento. O equipamento vinha todo... Ele não era bonito, mas ele era muito bom, muito robusto. Eram 2 marceneiros, se não me engano, que trabalhavam. Então os caras já vinha todo cavilhado, todo pronto. Você não tinha nada assim para ficar mexendo. Tem o problema do transporte, óbvio, de manusear. Mas durabilidade, nossa, é para sempre. Tanto que eu vendi depois, acho que para o Eduardo, um dos kits que eu tinha, depois vendi para o Keiner, outro kit que eu tinha. E o Keiner depois vendeu mais para frente, tipo, eu vendi por R$7.000 para o Keiner vendeu por 8.000. Não, igual eu sempre falo isso, Inco. Hoje a gente não vê mais, mas por uma questão, acho que também de tempo, né? Mas tinha para mim um aparelho de uma marca que é assim, eterno, que essa marca não acontece nada, é o da D&D. Ah, é? D&D não existe mais. Não existe mais. Os aparelhos da D&D são assim... Bons. Acho que a madeira mais maciça que eu conheço de um aparelho de Pilates é o da D&D. Sim. Eles são bem, assim... Você vê estúdios assim, de 15 anos, o aparelho está lá funcionando perfeitamente e tal. Às vezes tem que ter uma manutenção, trocar uma mola, uma coisa ou outra, um ajuste. Mas o aparelho está lá, cumprindo a função que precisa ser cumprida. Sim. O meu eu nem sei, mas durou um monte. No ano passado, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, eu comprei... Porque depois que eu tive o meu estúdio em 2009, em 2010 eu comecei a revender já aparelhos. Eu comprava deles e revendia. Até 2012 eu fiz isso. No ano passado, uma pessoa me achou no Instagram e falou, eu comprei seu aparelho em 2012 e agora eu preciso fazer uma manutenção na Step Chair, queria que você me ajudasse. Aí eu, cara... Eu não tenho mais a mínima ideia, procurou um marceneiro para ajudar. Mas, pô, eu fiquei assim, pô, ela comprou em 2012, agora... Mas tem uma durabilidade boa. Se você 10 tem anos. essa manutenção, assim, tem uma durabilidade boa. É Tá, bem você lembra quanto interessante. você pagou na época? Lembro. R$11.000 em 2011. Em 2011 eu paguei R$11.000. Hoje, um conjunto bom de aparelhos, uma marca boa, Metalife, uns 25 mil, mais ou menos. Por aí. Uns 25. Aumentou, mas também não aumentou muito, se parar pra pensar. 12 anos depois da inflação, aumentou. Mas precisa ver quanto que era a Metalife nessa época. Porque também tem uma questão de comparar... A gente não está comparando a mesma marca, né? Sim, era bem mais barato. Sim. O meu primeiro kit da Metalife eu fui comprar em 2015. Eu paguei 12 mil, alguma coisa assim, na época. Não, faz muito 2015, tempo. O aparelho era da hora. Que lá também vendi com... Enfim, vamos seguindo. Você, então, abriu a Corps, que está até hoje. Até hoje. Mas quando que vai ter o boom no Pilates? Assim, tipo, esse negócio é o que eu quero para minha vida e eu vou perpetuar aqui, esse negócio vai ser meu business mesmo. Tá, então aí em 2011 eu abro a clínica e eu assumi o hospital ainda. Aí eu saí dessa academia em 2011, eu fiquei lá ainda atendendo. Aí na situação de 2009, quando eu estava prestes a formar, o dono porque ela era terceirizada, era uma clínica de fisioterapia que tinha o Pilates dentro dessa academia. Tá.
E aí o dono vai para um outro rumo, que era a área de corrida, a área de atletismo, assim, para atender só atletas de alta performance. E eu fiquei assumindo a parte da avaliação dessa academia, né? E aí, quando eu chego em 2011, que eu termino a minha pós-graduação, eu ainda assumia turmas nessa academia, por conta, a gente está falando exatamente dessa maleabilidade de horários que a gente tem com Pilates, né? Eu conseguia dosar isso com o hospital, né? Porque eu ficava de manhã, todos os dias. Eu lembro que eu negociava lá com eles assim, para eu sair 5 horas da tarde, mas eu ficava um dia a mais que, por exemplo, assim, se eu tinha que ficar 4 dias trabalhando, eu trabalhava 5 para eu poder sair um dia, 1 hora mais cedo, ou 2 horas, não lembro assim, para poder compensar minhas horas. Isso era super tranquilo. E o hospital também, assim, você consegue ter essa... Entre a equipe ali é fácil, né, da gente ter isso. E aí fui para o meu estúdio, só que aí começou um aluno, aí esse aluno chamou a esposa, aí começou a vizinha e foi indo. Foi enchendo. Quando chegou assim, com uns 3 anos, eu vou dizer isso, meados mais ou menos de 2014 para 2015, assim, o estúdio já sobrevivia, já pagava tudo, não precisava mais de eu colocar dinheiro dentro do estúdio, porque querendo ou não, isso pode ser porque seja o meu primeiro, né? O meu segundo estúdio eu não tive essa dificuldade, mas no meu primeiro estúdio eu demorei, eu acho que uns 3 a 4 anos para ter, assim, não, agora... Estabilidade. Tá me dando estabilidade. Então teve um período longo aí de maturação. Eu tive. Mas o que você acha? Você acha que foi um problema, assim, você acha que foi culpa sua? Não culpa no sentido assim, nossa, eu fui desleixado, mas tipo assim, pô, eu ainda não entendi algumas coisas que hoje eu entendo, que eu deveria ter feito, que eu poderia ter feito. Ou o que você acha? Por que você acha que demorou tanto esse primeiro e o segundo já foi deslanchando? Por conta da minha graduação. Lá na graduação, a gente tem uma matéria de administração. E a matéria de administração, eu acho que quase todas as faculdades é assim, pelas pessoas que eu converso, assim, para os graduandos que eu converso. É para você abrir uma clínica, a disciplina é isso, durante o período inteiro você tem que abrir uma clínica, colocar todos os gastos, o que precisa ter, tal, com um dinheiro que é fictício, né? Você tem 50 mil para abrir uma clínica, mostre seus resultados. Pô, eu não tinha esses 50 mil real, né? É completamente diferente a teoria dessa prática. Sim. E aí, lá, como eu não tive isso, quando eu abri, que eu comecei a receber, tipo, onde que eu lanço? O que é dinheiro que está entrando, o que não está entrando? Será que eu estou com dinheiro? O que é fixo, o que é variável, o que é prolabore? Aí começou a bagunçar. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu preciso de fazer cursos na área de gestão, na área dessa questão de finanças mesmo. E aí... tem a questão do estúdio, que você está lá tentando batalhar para ele funcionar. E aí eu lembro que eu procurei o Sebrae. Olha que legal. E aí quando eu procurei o Sebrae, eu fiquei completamente assustado, Rafael, porque eu tive uma consultoria, igual eu estou tendo aqui, nós dois, numa mesa, expondo tudo, durante umas 2 horas, sem pagar nada. Caramba. O Sebrae funciona mesmo. Mesmo. Sebrae. Muito bom. E aí foi o Sebrae que me ajudou, assim, nessa ideia, tipo, calma, tem muita coisa por trás para um estúdio dar certo e não é simplesmente atender. O que fica de lição pra gente, né? A técnica tem que ter. Com certeza. Óbvio. Não adianta você ser um marqueteiro que não entende. Entende que a técnica é fundamental, é algo indiscutível, não se discute se você sabe ou não. É algo que vem de fábrica. Ser um bom profissional, ser um profissional ferrado. A gente está em 2023 agora. Você tem acompanhado no meu Instagram, eu fiquei 5 anos sem postar no Instagram e agora eu tenho postado mais. O que eu tenho batido bastante na tecla com os profissionais do Pilates, da área da saúde em geral? Que a gente, infelizmente, ou felizmente, não sei qual é a palavra, não dá mais para você sobressair, ter sucesso, liberdade financeira, só entendendo de técnica. Com a técnica certeza, é a base. Mas eu tenho falado muito sobre isso, porque ninguém sabe. A verdade é essa, 99% dos profissionais hoje não sabem nada de marketing, de vendas, nem de finanças. Ah, mas eu aprendi a cuidar de gente. Eu sei disso. Eu também não aprendi nada. Você também não aprendeu nada. Só que os tempos mudaram e as universidades não perceberam isso ainda. Todos nós precisamos entender, pelo menos o básico, algo sobre posicionamento de imagem, de marca, atração de cliente, como se faz uma venda. A gente gasta uma grana, tempo, dinheiro para vir 10 clientes te abordar no WhatsApp.
Aí desses 10 você consegue trazer 2 só para fazer aula. Porque alguns trazem 2, porque outros trazem 8. Aí o cliente vem fazer a aula com você. Vem 10 fazer aula. Uns convertem 4 em cliente, outros convertem 5, outros convertem 7. Qual que é a diferença? A diferença não é na capacidade técnica da aula, a diferença está na argumentação. Não é porque o aluno não tem essa visão inicial. Exato. Por exemplo, o aluno chega lá, ele relatou um problema para você. O que você tem que fazer? Você tem que dar a melhor aula fisiologicamente? Não. Tentar solucionar o problema dele. Você tem que dar a melhor aula mercadologicamente falando, para ele fechar o plano com você. Fechou, pagou, agora sim a gente vai tratar o problema dele. Tipo, o cara tá com problema nas costas. Onde você fala para ele que a gente está num estúdio aqui embaixo. Nosso estúdio aqui tem uns 200 metros quadrados. A gente tem 6 Reformers Tower e 6 Step Chair. Não adianta eu falar para ele, então no meu estúdio aqui tem 6 Reformers Towers. Não, eu tenho que falar o seguinte, Pilates é o melhor remédio para quem tem dor nas costas. Às vezes, em uma sessão, já vai tirar 50% da sua dor. E sabia que quem faz Pilates no longo prazo, inclusive, melhora na hora de sentar, na hora de acordar. Só que quem de nós aprendeu que precisa falar isso na hora que o cliente está frente a frente? Ninguém. Então... Mas por que pareça, isso é uma das coisas que quando eu estou dando curso, e quem fez curso comigo, tem um slide no curso da VOL que é sobre aula experimental. E aí a gente discute o porquê de cobrar um valor de aula experimental por uma questão do conselho, por uma questão profissional de você receber. E eu também falo, vai ter situações que você vai trabalhar num estúdio onde lá a política é não cobrar e ok, porque o estúdio funciona assim, se é funcionário a gente vai ter que meio que aceitar as normas do que está lá. E aí tem um tópico lá do slide que é assim, objetivo do aluno, objetivo do instrutor, professor. E eu sempre falo com os alunos, gente, o objetivo do aluno pode ser diferente do objetivo do professor. Mas uma hora ele tem que ser citado numa aula. Não precisa de você, ser igual trabalho de escola, aquelas feiras de cultura, feira de ciência, que você fica atrás lá explicando tudo certinho. Não, se o cara chegou para emagrecer, por exemplo, Pilates é a melhor técnica para emagrecer? Não é a melhor técnica para emagrecer. O que é a melhor técnica para emagrecer? Boca. É nutrição. 80% de um processo de emagrecimento vem de nutrição. 20% é atividade física. Não é Pilates, não é nem academia, nem corrida, nem nada. É boca. Então, o que você pode auxiliar um aluno que chega dessa forma? O Pilates vai ser muito bom, porque isso vai te ajudar a ter disciplina, para você vir todas as vezes aqui em tal horário, tal dia. Você vai associar essa... Fica mais fácil, inclusive, você associar uma dieta nutricional, porque uma vez que você tem uma doutrina, né? Se você repete aquilo sempre, para você entrar com uma outra é muito mais fácil, né? E aí você vai expondo. Procura um nutricionista para agregar isso com Pilates e tal, e você vai pôr nos ganchos. Você não precisa de falar, não, vai embora daqui porque não é a melhor atividade. Você não está enrolando a pessoa, você não está mentindo para ela, né? Exato. Então, vem, faz Pilates, tenha disciplina, treina, melhora sua postura, melhora vários benefícios aí, né? E aí você entra com uma parte nutricional que o estúdio, inclusive, pode vender, pode indicar, já é uma parceria que você já monta com um profissional e tal, isso já vai gerando de negócio, né? Um engate ali, né? Faz uma parceria com uma nutricionista, uma nutróloga, essa troca de pacientes. Eu sendo fisioterapeuta, eu acho que todo fisioterapeuta tem que ser amigo de um educador físico e de um nutricionista. Para mim isso é primordial. Você tem que saber indicar. Aí, pega a dica aí, ó. Você tem que saber indicar. Porque o cliente vai circulando nesses 3 profissionais, não é verdade? Porque eu estou te falando o seguinte, tem um profissional, por exemplo, que eu sempre indico treinamento com ele, né? Às vezes tem pessoas que querem fazer treinamento domiciliar, essa coisa toda. Eu sempre indico para ele. Eu nunca pedi para ele me indicar ninguém. Eu comecei a indicar para ele, porque é uma pessoa que eu admirava, eu comecei a indicar para ele, tal. E aí, de repente, ele começou... vai fazer um treinamento comigo, eu queria que você passasse numa avaliação com o Marlon. Aí vinha para uma avaliação fisioterapêutica comigo, para eu poder, para ele poder começar a atender. Aí começou um casamento ali. Que legal. De repente, uma nutricionista. A pessoa chegava para mim e falava, queria uma dieta nutricional, tal. Vai em fulano de tal, que isso é importante, porque ela é especialista nisso e tal. Ela começa também a indicar para você. Sim. Aí em 2014 você abriu o segundo estúdio, é isso? Não, abri agora na pandemia. Caraca, pandemia. Na pandemia. Coragem. Tá, mas tá indo bem. Tá, super bem. Aí o que aconteceu, né? Já o segundo estúdio.
Quando deu o período da pandemia, março, Rafael, foi o mês que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Foi o mês de março da pandemia. Caramba. Que a pandemia parou, tipo, metade de março, né? Isso. Com o dinheiro que eu já tinha faturado do estúdio de março, eu paguei todas as contas de março, eu paguei todas de abril e metade de junho. Só com o dinheiro que tinha entrado na clínica em maio. Sabe quando maio eu falei assim, tô no paraíso. Veio a pandemia. Só que eu tinha fundo de caixa, que também desde 2011 que eu tenho estúdio, né? Outra coisa para aprender. Eu já tinha fundo de caixa, e aí estourou a pandemia. Eu tenho um sítio próximo a Belo Horizonte. Falei, tá na hora de coletividade, ninguém estava atendendo, estava todo mundo com medo, a gente também não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei 45 dias no sítio. Caramba. Até que uma paciente, sem ir em Belo Horizonte, até que uma paciente vira para mim e fala comigo assim, Marlon, eu tô morrendo de dor nas costas, pelo amor de Deus, me atende. Vim em Belo Horizonte, é 1 hora de distância. Eu vim em Belo Horizonte, atendi essa minha paciente e ela ligou para as outras 2 alunas que faziam Pilates com ela e falou assim, o Marlon voltou a atender. E aí, assim, como o meu estúdio tem registro de clínica de fisioterapia, eu podia atender. Meu estúdio podia ficar aberto porque as normas sanitárias em Belo Horizonte, se o seu registro era de clínica, era serviço essencial. A academia não podia, né? A academia não podia, mas eu podia. Aí eu podia funcionar. Então, eu comecei a atender. Vou voltar a atender. Aí comecei a atender 3. Aí, na época, a Pratique estava fazendo as máscaras com uns insights, assim. Aí eu comprei uma que estava escrita assim, eu respiro Pilates. Rafael, eu comprei, sei lá, não sei 100, não lembro assim quanto, mandei para todos os alunos pelo correio, mas com uma ideia tipo, quero continuar cuidando de você, com álcool em gel. Com álcool em gel, e álcool em gel estava assim, super escasso, e eu tinha feito compra do estúdio em fevereiro, então estava cheio de álcool em gel. Eu tinha comprado em fevereiro, nem sabia nada de pandemia. E no estúdio a gente compra normalmente esses galões de 5 litros, assim, para abastecendo esses dispensers, assim, né? E aí eu tinha álcool em gel, coloquei no vidrinho e mandei para todo mundo com uma máscara, com um marketing, que eu quero continuar cuidando de você, que mesmo distante a gente vai continuar e tal, e mandei para isso. Os alunos começaram a querer aulas online. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para suportar aulas online? Porque eu não queria, a princípio, atender online, porque eu queria ficar atendendo só no consultório mesmo. Então foi quando eu e Bruna, que hoje é treinadora da Val, que é minha prima, nós tivemos uma ideia, vamos gravar aulas e a gente vai começar a mandar blocos de aula para o aluno. Ele paga a mensalidade normal e a gente manda esses blocos de aula. E a gente só trocava, a gente fazia uma edição do vídeo que era assim, oi Rafael, tudo bem? Sua aula de hoje vai ser aula na cadeira de casa. Aí começava a aula da cadeira. A gente não falava o nome de ninguém durante a aula da cadeira, porque essa mesma aula da cadeira eu dava para Joana, para Maria, só que no começo eu falava, oi Maria, personalizava. Cara, olha puta aula de marketing. Para ela achar que a aula era especial para ela. Fantástico, velho. Tem gente que vai falar, mas eu vou investir dinheiro para mandar coisa pelo Correios. Cara, mandou, fidelizou. E vários, eu mesmo fui lá. Fidelizou o cliente. Sabia o endereço, eu passava no meu carro e ia lá e colocava. Fidelizou o cliente pro resto da vida, cara. Aí, tá difícil as coisas, não tem cliente. Pô, tô sem tempo, vou aqui gravar, faço edição. O cara se vira, cara. Porque assim, tem uma determinada aula, um bloco de aula, que eu sei que dava pra Joana, pra Maria e pra Ana. Claro. Tem conceitos básicos, tem estruturas básicas de uma aula. E tem movimentos chaves, né? Por exemplo, ponte de quadril. Ponte de quadril serve para quase todo mundo, né? Então, tipo, aulas com tudo que é ligado ao agachamento. Isso serve para todo mundo. Panturrilha, essas coisas, fazer ali uma flexão, isso serve para todo mundo. E aí eu fiz exatamente isso. E aí, na época, principalmente idosos, assim, eles pagam muito com cheque, né? Hoje já até acabou isso por uma questão do Pix, mas tinha vários cheques pré-datados comigo. E aí eu não entrei com nenhum cheque, porque, por sorte, eu tinha esse fundo de caixa. E os alunos falaram, não, pode entrar, nós somos idosos, a gente já tá o dinheiro entra do mesmo jeito, sim, pode entrar. Eu falei, não vou entrar com ninguém, não. E não entrei, de fato. E aí, quando eles voltaram, eu falei, gente, eu vou entrando com o cheque de vocês, que você já tem comigo e tal. Mas e os alunos que eu fui vendendo essa aula online, eles aderiram e acharam ótimo. E aí não quiseram voltar.
E aí ficou bom. Por que ficou bom? Porque eu consegui ter um mini estúdio separado, online, Sim. porque eu peguei esses alunos que já eram meus e mantive eles no online. Sim. Como as academias estavam fechadas, tem gente que era viciado em malhar, começou a bater lá no meu estúdio. Ah, tô vendo que tá aberto e tal, não sei o quê. Lá o meu Pilates não está funcionando, porque está dentro de academia, posso fazer treinamento aqui? Pode. Aí eu comecei a ter outros alunos, começou a dar uma renovada no aluno. Quando o idoso quis voltar, principalmente idoso tinha uma questão do filho, segurar ele mais em casa e tal, nesse período da pandemia, né? Quando ele quis voltar, eu não tinha vaga mais para eles, porque deu uma renovada E eu falei, onde que eu vou enfiar essas pessoas? Porque eles queriam agora voltar mesmo, batiam no pé que queriam voltar. E eu falei, eu vou abrir mais um estúdio. E aí eu decidi abrir um estúdio. Aí abri e começou também outras coisas darem certo, né? Porque como eu tinha a minha especialização em cardiorrespiratório, começou aquele tanto de gente com Covid, e eu atendendo domiciliar, e aí começou... O Marlon estava preparado, então ele tinha se capacitado. Ponto. Ele tinha um conhecimento. Tanto técnico, quanto depois da questão de gestão, negócio. Então ele estava preparado também, né? Questão... Mas o cara correu atrás, no meio de um caos gigantesco. Talvez hoje você, a gente está enfrentando problemas, dificuldades, que elas existem, a gente não vai negar, a gente não vai negar essas coisas, mas talvez a gente tenha que precisar pensar um pouco mais na solução, o copo não meio vazio, o copo mais meio cheio, alternativas, coisas que nunca vieram na sua mente. Mas você fala assim, eu não tenho a mínima ideia, Rafael, então procura ajuda. Procura alguém para te ajudar, para ser seu mentor, ir atrás. Eu não vou falar que o meu perfil talvez vai te ajudar, mas eu tenho muito conteúdo ali que talvez possa fazer sentido, né, para você. Em breve também a gente vai ter, fazendo gancho já, a gente vai ter um... Não, mas você mesmo, eu pego muitas coisas do seu perfil. Pega. Tem umas sacadas assim que eu gosto quando você coloca. De empreendedorismo, assim, de... Sim. Sempre voltado para isso. Não serve para assim. todo mundo, mas... Eu gosto de compartilhar aquilo que eu acredito e foi realidade para mim, né? Foi a minha verdade, né? De se esforçar. A gente estava até falando isso antes em off, né? Que, mês passado, por exemplo, não foi um mês tão bom pra gente, falando como negócio, como business. Aí eu falei pro Marlon, mas tá, a gente vai chorar para quem, né? Não tem o que fazer. Você tem que trabalhar. Você tem que levantar de novo, acordar, pensar em alternativas, né? Inclusive, quando o Marlon chegou aqui, eu estava fazendo uma reunião com toda a equipe, pensando já em novas alternativas. Verdade, gente. Vamos lá, vamos seguir, senão, cara, a gente já está falando acho que uma meia hora, tá? E nem chegamos nas perguntas do público ainda. Ai, meu Deus. Perguntas do público. Aqui, o que a gente faz? A gente deixa aberto ou na caixinha da Mari, a Helena Dias, que hoje não está presente, que ela está viajando agora, ou a gente deixa na Daval. Tá. Então, a gente dá uma reescrita no texto, às vezes tem uns errinhos, mas o grosso é isso. Qual a sua rotina de estudos, Marlon? Sabemos que você é um grande estudioso em vários assuntos, mas como que você tem tempo? Isso é um problema, né? Porque todo mundo tem uma rotina tipo das 6 da manhã até as 9 da noite. Fala da tua. Mas eu não trabalho nem quarta de manhã, nem sexta à tarde. Então, por exemplo, quarta de manhã, isso é sagrado para mim. Eu tenho que estudar quarta de manhã. Então, quarta de manhã é o dia que eu sempre estudo. Sextas à tarde, eu vou dizer a vocês que não é toda sexta que eu estudo, porque às vezes, principalmente por conta de agenda de cursos com a avó, às vezes a gente está viajando, essa questão de aeroporto, então está ouvindo para um podcast, como hoje. Mas assim, se eu estou com um curso em Belo Horizonte, é fácil assim, de estudar. E eu gosto de estudar. Sim. Então... Hoje o que você estuda? Assim? Hoje o que você foca mais? Anatomia. Anatomia. Se eu perguntar para você, origem e inserção do... Como que chama? Ancônio, tá tranquilo assim para você? Tá tranquilo. Tipo, onde que tá o ancônio, né? Fica pensando. Legal. Mas eu gosto muito de anatomia. E exatamente essa questão de... Hoje o que eu vejo, assim, principalmente o que faz sentido para um curso. A origem e inserção, ela é legal? Sim. Mas ela é uma coisa muito de graduação, sabe? Você entender para que para onde... Eu tenho uma... Desculpa, eu tenho uma tendinopatia insercional no calcâneo, que é do tríceps do gastrocnêmio, né? Essa é uma coisa muito específica, né? Mas no geral, não, eu entendi isso. Mas por exemplo, assim, eu tenho que saber onde que é esse ponto. Sim. Só que, por exemplo, o que conecta esse ponto que é mais interessante do que eu saber só um, né? Então, tipo, são as interseções. Eu gosto de saber das interseções.
Por exemplo, o calcânio, né, que você falou aí, ele vai conectar com a face do pé, ele conecta com a panturrilha, ele vai conectar com o isquio. Aí eu vou fazendo essas conexões. Então, isso é uma coisa que eu gosto de estudar. Agora, eu vou falar uma coisa, o Marlon, 15 anos de formado, o Marlon é bem sucedido, é palestrante da GOL, dá os cursos, tem 2 estúdios, etc. E ele dedica um tempo para estudar. E eu vejo tanta gente, agora eu vou dar um puxão de orelha, eu vejo tanta gente nova que reclama, não tenho tempo, não consigo, não vou estudar. Pô, eu acho que a gente tem que parar um pouco e olhar para dentro, né? Eu sei que tem muita gente que quer atrapalhar a nossa vida, concordo, eu sei que tem a questão do mercado, eu sei que tem questão externa, mas eu acho que às vezes a gente também tem que dar uma olhada para dentro da gente. Será que eu também estou fazendo o meu máximo? Será que eu dei o meu máximo? Será que eu me esforcei ao máximo? Será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer? Tá aí uma coisa, para mim a palavra é safadeza. Olha, Rafael, agora. O YouTube tem muito conteúdo, mas muito bom e gratuito. E você pode acelerar para ver mais rápido? Você pode buscar conteúdo em português, você pode, se você dominar outra língua, conteúdo em outra língua. Tem muita coisa, coisa dentro do YouTube, né? A avó mesmo faz vários... A avó tem mais de 1000 vídeos no YouTube. Vários vídeos, assim, de... Você falou de vídeo do YouTube, eu lembrei de uma coisa aqui. Uma moradora, do nada, apareceu para morar no prédio onde eu moro. Tô subindo no elevador, a pessoa vira para mim e fala comigo assim, eu te conheço. Eu falei, você me conhece? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Aí ela falou assim, mas eu não tô lembrando de onde. Ficou aquilo. De repente, ela pergunta o porteiro onde que eu morava, qual era o meu apartamento. Aí ela foi lá no meu apartamento. Eu já sei de onde eu morava. Eu pesquisei na pandemia exercícios para tratar a coluna, que ela viu no YouTube da bola. Tem mais de 500 mil visualizações, eu acho. E aí ela falou comigo que me conhecia daí. Ela morava no Rio de Janeiro, foi morar em Belo Horizonte, era carioca, foi morar vindo de YouTube, né? De voo, né? Então, assim, tem muito conteúdo gratuito. Então, quem não estuda é porque não quer mesmo, realmente. Sim. E esse é o primeiro passo, né? Porque não adianta você entender bem do marketing, fazer outras coisas, até ajuda, porque o marketing vai trazer a pessoa para você. Só que se você não resolve o problema dela, não adianta. Você não vai conseguir, não vai ser sustentável. Acho que essa é a palavra. Você não tem um negócio sustentável. Então você deixa quarta e sexta. Quarta de manhã e sexta à tarde. Você deixa de receber uma grana, mas isso é calculado. Você não deixa de receber. Por quê? Porque você sabe que também esse investimento que você faz, financeiramente falando, agrega valor, né? Não deixa. Então, assim, eu gosto... Porque eu acho que eu tenho que dar o meu melhor, e isso eu aprendi foi com você. Porque eu lembro de uma situação que eu falei, Rafael, era sobre um curso específico, e eu falei, pera aí que eu posso ter uma certa dificuldade com isso. Você virou para mim e falou comigo, Marlon, entrega para mim o que você acha que é o melhor para você. Então, tipo assim, só me entrega se for o melhor que eu posso te entregar. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Você não me cobrava, tipo, não, vai ter que ser um assim, maravilhoso, isso. Não, esse é o seu melhor? É o que você consegue me entregar? É o que eu consigo te entregar. Então, pronto. Então, eu trago isso muito para o paciente. Tem gente que chega para mim, você chegaria para mim com uma tendinopatia insercional de calcânio. Poxa, eu tenho que estudar seu caso. Eu sei de tendinopatia de calcânio? Sei o que eu tenho que fazer? Sei. Mas calma, na avaliação tem muita coisa assim que pode te trazer por um caminho, sabe? Eu acho que quem chegou até mim querendo meu tratamento, sim, eu tenho que dar uma dedicação para aquela pessoa, mesmo eu sabendo de tudo. Sim. Né? Sim. Eu acho que sempre falta uma coisa. Sim. Eu acho que a gente tem uma coisa básica. Se a gente tiver sempre dentro de nós que a gente precisa melhorar, eu acho que é meio caminho já andado. Porque a gente realmente não sabe tudo, a gente realmente é muito limitado. Por exemplo, se eu falar assim, fala 10 pessoas que você admira demais, você vai falar fácil essas 10 pessoas que têm muito mais conhecimento que você. Só que se a gente buscar sempre melhorar um pouquinho, fazer a diferença, etc., cara, a gente já se distancia de 99% das pessoas. Porque eu realmente não me considero genial e eu vou falar, eu acho que eu não conheço ninguém genial. Genial. No meu círculo de amizade, né? Claro que, tipo, pra mim o Elon Musk é um cara genial, talvez Steve Jobs. Mas no meu círculo eu não diria que ninguém é genial. Eu diria que tem muita gente muito inteligente, mas principalmente muito esforçada, muito dedicada. Assim, acima da curva. Tipo a Gabriela Zapparoli, por exemplo.
várias vezes falando com ela. Ela tá sempre fazendo mais uma pós-graduação. Agora fez, acho que uma de 5 anos de osteopatia. Pô, alguém que tem 200 alunos no estudo de Pilates decidiu estudar por mais 5 anos, cara. Sabe? Tipo, é muito suor. Eu vejo que as pessoas que têm mais resultado são aquelas que têm mais suor, mais transpiração, do que necessariamente um intelecto mais avançado. Talvez o esforço ajudou muito no intelecto. Claro. Exemplo, não sei nada de marketing, mas vou me esforçar. Aí você vai se esforçando, faz curso, etc. Aí vai criando um intelecto bom. E aí faz ter a diferença. Mas a essência, na verdade, está atrás. Né? Está na força da vontade, na né? Força de vontade. Tem que ter essa força de vontade. Né? Senão a gente não caminha. Isso é algo que não exige talento, né? Com certeza. É força de vontade. Algumas coisas exigem talento. Tipo, de repente falar em público. Pode ser que exige mais talento da pessoa falar. Conseguir gravar vídeos, de repente exige mais talento. Gerenciar pessoas. Agora, ser esforçado, ser dedicado, estudar, não vai talento. Concordo. Você até pode ser mais, por exemplo, o Gustavo, meu filho mais novo, ele é muito inteligente. Ele tem um certo grau de autismo, eu acho que é mais leve. Então ele realmente é muito inteligente, ele faz conta de cabeça. Você pega aí. Então é um talento que ele tem, óbvio. Que o Felipe já não tem. O Felipe já, meu filho mais velho, ele é muito bom de relacionamento. Então beleza, eles têm alguns talentos, etc. Que podem desenvolver e se tornar muito bons. Mas se não tiver o esforço atrás, a dedicação, vai ficar só na média. Com certeza. Não é verdade? Assim, por exemplo, se você for pensar um instrumento musical, né? Tem pessoas que têm o talento de tocar o melhor instrumento? Tem, claro. Mas ela tá lá todo dia treinando, se aperfeiçoando. Talvez ela tenha um feeling diferenciado de quem não tem, vamos dizer, esse talento assim. Mas ela tá lá toda hora. E quando o talento junta com o esforço... ela tá lá toda hora. Aí... E tem muito, principalmente na nossa profissão, eu acho que falta muito você buscar conexões com outros profissionais, né? Porque muita gente, acho que a gente não age muito como um corpo clínico médico mesmo, sabe? O médico ele liga para o outro quando ele tem uma dúvida, aquela coisa toda e tal. A gente fica meio assim, eu vou procurar e tal, não sei o quê. Então, não tem muita referência. Falta muito também, mas falta muito também de conversar. Uma das propostas que eu sempre falo isso dentro dos meus estúdios dentro dos profissionais que trabalham comigo, gente, conversa entre vocês. Chegou uma aluna que está fazendo uma reposição de aula, né? É de um instrutor, está fazendo com o outro, ele identificou uma outra coisa, conversa, eu vi que ela está começando a mancar, eu vi que ela melhorou tal coisa, conversa, porque às vezes a gente que está dando aula, está atendendo ali todos os dias, a gente não vê isso, né? Mas essa conversa, eu acho que ela é muito importante, muito. Próximo. Você é a prova de que não precisa aparecer nos stories todos os dias para ser uma grande influência. Qual a sua dica? Faça a mínima ideia sobre... Tá, mas você tem uma certa influência no Instagram. Tudo bem, você não tem uma influência igual a Thalissa tem, por exemplo. Não. Mas você tem um engajamento interessante. Ou então fala a tua rotina, você se programa, como que é essa questão de Instagram, de se posicionar... Mais ou menos. Inclusive, a Mari, Mari e Thalissa, são as duas amigas assim, que mais me azucrinam com essa coisa de Instagram. Eu já fiz um acordo que eu não consegui cumprir, obviamente, com a Thalissa, que ela falou, eu quero que você posta tanto, durante tantos dias. Claro que eu não consegui. Porque exatamente, chega um momento assim que eu começo a ficar meio, isso aqui tá chato, eu paro. Depois eu volto a fazer de novo, sabe? Eu tenho que me prender com uma atividade, assim, senão eu acho que eu meio que largo para lá. Mas eu sempre bolo, assim, exercícios, que eu acho que vem muito também de pessoas que às vezes me mandam mensagem. Você não tem um perfil do blogueiro. Não tem não. Você não tem um perfil do blogueiro, mas conseguiu ter uma influência. Eu acho que essa que é a questão. Pode ser, eu não tenho essa questão do blogueiro assim, não. Que também não é nenhum demérito. Não, e nem considero como demérito. Que também tem aquela questão de... Eu não me esforço para ser um blogueiro. Sim, né? Exato. Então, tipo, você não é blogueiro, ok, mas eu não me esforço para ser. Realmente não sou, né? Eu não faço o que tem que fazer, que é 40 stories por dia. Eu não me esforço para isso. Pois é, pega uma coisa. Quando a Thalissa veio aqui, eu já admirava bastante a Thalissa. Realmente achava
porque eu sempre conversei com ela de bastidor e etc. Mas quando ela veio aqui, ela contou muitas histórias e muitas coisas e tal, eu admirei ainda mais ela. Porque fazer o que ela faz no Instagram eu vi o podcast dela. É muito trabalho, cara. Muito trabalho. Assim, eu não consigo fazer. É muito trabalho, é muita coisa. Ela responde no individual, 300 mensagens que chegam no dia pra ela, cara. E ela é assim, ó, você manda uma mensagem pra ela, ela demora um pouco a responder. Sim. Tô dizendo assim, porque eu mando mensagem no WhatsApp dela, eu entendo que ela tá dando aula, né? Então, tipo assim, o horário do almoço é sempre a hora que ela me responde, à noite é sempre a hora que ela me responde. Se a partir de 7 horas ela é mandar, ela responde na hora. Mas nesses períodos, assim, a gente manda uma coisa ou outra. E eu também tenho um problema com o celular, assim, eu demoro um pouquinho também para responder, exatamente, tipo, eu ainda dentro do estúdio, eu não fico usando o celular, né? Sim. Então, tipo, durante 1 hora, com certeza, eu não vou responder. Então, algumas mensagens é só nos intervalos, assim, que eu consigo ter essa dinâmica. Mas ela tem essa questão de 1000 coisas para fazer, e é verdade, porque, assim, situações que eu tô do lado dela, ela fica, nossa, eu tenho que responder isso aqui, esse tanto de gente. E ela vai um por um, respondendo um por um. É outra pessoa que eu vi também, que é impressionante, é o Keiner, né, fazendo isso. O Keiner, eu acho que ele tem perto de 500 grupos no WhatsApp, ele tem 2 celulares. Muita coisa. E o pessoal, obviamente, procura no particular. Claro. No privado, sim, fácil. Então é o seguinte, mais uma dica aí pra gente, não adianta a gente querer esperar resultados se a gente ainda não trabalhou o suficiente para ter esse resultado. Claro, se eu quero ser influente dentro do Instagram, eu preciso estudar Instagram, fazer um curso de Instagram, me planejar, me dedicar. Mesmo assim, não é garantia que vai dar certo. É garantia que você vai melhorar. Porque certeza mesmo que vai sempre dar certo, a gente nunca tem. Sabe? Mas está plantado. Sabe? Não, beleza, você faz sua parte. Rega. Faz sua parte. Igual estúdio. Você abriu o estúdio Pilates. Você não tinha certeza que ia dar certo, mas você cercou tudo que dava para cercar. A tua chance que era de 10% de dar certo foi para 89%. Com certeza. Entendeu? É outra coisa, é a mesma coisa. O Instagram também. Né? Eu acho que funciona. Funciona, né? E na pior das hipóteses, você dorme tranquilo. Tipo, eu fiz o máximo que eu poderia fazer, eu durmo tranquilo. É igual aquela coisa, você faz seu máximo, né? Eu gosto muito, eu já falei várias vezes aqui, você repetiu, do futebol. No futebol, não sei se você jogou bola, mas no futebol, eu joguei bastante futebol. No vestiário, a gente falava assim, o que tem para dar, dá dentro de campo. Porque depois não adianta mais. Ou seja, você quer fazer seu máximo, você quer se esforçar, faz lá dentro de campo, porque a hora que acabar o jogo já era, não dá mais para chorar. Ou seja, faz seu melhor, o máximo que dá, porque depois, se não der errado, não vem chorar as pitangas, porque você não fez o máximo que dava para você fazer. Né? É mais ou menos assim. Vamos seguindo. Qual foi o processo para desenvolver o hipopressivo? Demorou muito? Método hipopressivo. Para falar tudo? Vamos falar. Talvez evitar só falar alguns nomes para receber um processo. Não é questão disso, mas a questão é a bomba que você me jogou do hipopressivo. E o hipopressivo. Você já dominava. Sim, eu já tinha formação, já. Sim, eu sei. Então o que acontece? O hipopressivo foi o seguinte: houve a transição da Vol para um novo curso de hipopressivo. E aí você vira e fala comigo assim: queria você o curso de hipopressivo. Porque o que acontecia? A gente ministrava muitas turmas. Eu acho que eu fui o instrutor que mais ministrei turmas da antiga transição. Não é escola, né? Antiga... a Vol, resumindo, só para contextualizar, a Vol sempre deu curso de hipopressivo com parceria com uma pessoa. Rompemos essa parceria, essa pessoa resolveu continuar dando curso por conta própria. A gente falou, bom, então também vamos fazer, também vamos dar curso. Por quê? Porque o Marlon foi uma das pessoas que desenvolveu Só que eu acho que foi isso, esse primeiro curso. Eu acho que foi diante desse primeiro curso, eu acho que eu fui um dos instrutores que mais ministrei turmas. Você ministrou mais turmas do que a pessoa que fica aparecendo nas redes sociais. E aí o que acontece? Quando foi a transição, eu já tinha formações em hipopressivo, aquela coisa toda, e aí a Vol resolve montar o curso à parte do hipopressivo. Mais e eu completo, mais dias, mais conteúdo. Eu falei, eu vou encarar isso. E aí eu tive um certo pânico com rede social, assim. Eu falei, meu Deus, onde que o Rafael me colocou? Na semana de lançamento, a gente tinha que... Você vira para mim e fala comigo, indiretamente você, né? Porque às vezes vem alguém do marketing, alguma pessoa ou outra. Vamos fazer a semana de lançamento do curso, vamos abrir uma live no Instagram da Vol ou do Hipopressivo, não lembro.
E vamos lá para solucionar perguntas para a pessoa também, o aluno, quem tem interesse de querer comprar o curso. Falando que eu tô ouvindo. Quem está com interesse de comprar o curso, que diferença tem de um passado para esse novo? Quem teve o passado precisa de ter outro novo e por aí vai. E aí começou uma chuva no Instagram da Vol de perguntas completamente desnecessárias para mim. Ah, entendi. Talvez eu falei, gente, o que é isso? Será que as pessoas estão assim até hoje? Aí eu comecei a ficar assustado, mas eu não tenho esse problema, né? Do tipo, qual que é a diferença desse seu, vou citar uma escola aqui, desse seu para o do LPF? Gente, você tem que fazer uma formação de Pilates em uma escola. Você tem que procurar uma outra para fazer uma outra formação. Procura mais outra, procura quantas você achar que é necessário para a sua formação. Eu não estou aqui para falar mal da LPF, não estou aqui para falar bem da LPF. Estou aqui para falar do novo curso, assim, assim, assim. E as pessoas começavam a citar nomes. Mas fulano de tal sempre falou isso. E eu comecei a ficar assim, gente, não é possível que pessoas que para mim são amigos de profissão estão meio que tentando atacar, meio que criando, mas era assim, muito nítido. Perguntas assim, diretas mesmo. E eu falei, gente, não vejo porquê de brigar com isso, sendo que a gente está falando de conhecimento. Não estou falando que o Hipopressivo da Vol é o melhor curso do Brasil. Estou falando que ele é um dos melhores. Quem é a gente para falar que nós somos os melhores? Sei lá, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, tem que ter essa visão de conhecimento. E eu acho que é isso que falta para muitos profissionais. Faz o curso de uma escola, tem que fazer de uma outra, porque é assim que você vai pegando. Nós somos, na verdade, a soma, né, de vários profissionais. É assim a minha vida, né? Eu sou um pouquinho do professor da graduação, sou um pouquinho do professor da pós, sou um pouquinho do professor do que eu tive de formação com osteopatia, de tudo. E todo mundo tem que estudar, ainda mais na área da saúde, cara. A área da saúde é assim, você abraçou uma profissão. Eu estou anotando aqui algumas dicas, você está falando, eu estou pensando em algumas coisas. Tá, então, a gente está numa profissão que não para, cara, o conhecimento. Com rede social eu tive um susto assim com isso. Falei, gente, é possível que as pessoas estão mandando perguntas tão inconvenientes, tão maliciosa mesmo assim, de coisa que não tem que ter malícia. De uma coisa que não tem que ter. E perfis falsos, assim, que depois... Eu lembro que uma pessoa do marketing da Vol falou, eu fui lá no perfil, é perfil falso e tal, não sei o quê. Falei, pra quê? Pra quê? Eu não vou criar... A gente teve um momento muito... Não precisa disso, muito ruim, difícil de rede social, que eu acho que foi de 2016 até 2020, talvez. Foi um momento de... Tava todo mundo também conhecendo mais, desenvolvendo mais, aparecendo mais. E eu acho que ninguém lidava muito bem. Ainda hoje existe muita questão de inveja, rivalidade. Mas eu acho que vê menos isso hoje, né? Alguém chegar assim logo no perfil do outro e escrachando as coisas. Antigamente era muito bate-boca, assim, absurdo. Eu não tenho isso. Isso é uma coisa que não funciona comigo de jeito nenhum. Porque eu só vou brigar se eu tiver afim. Se eu não tiver afim, você pode falar o que você quiser. Nada vai mudar. Tipo, muito obrigado. Muito obrigado. E tchau. É só a sua opinião. A gente vai mostrar aqui agora algumas coisas que é o quadro Você Se Lembra. Tem que eu quero discutir um pouco mais com você. Tá. Você já deve saber do que é. A hora que você ver a foto, você vai saber. Nossa! Isso foi 2013, né? Eu entrei em dezembro de 2013 na Vol. Você se lembra o que é isso? Perfeitamente. A gente já falou desse assunto aqui umas 8 vezes já aqui, porque todo mundo que vem, de alguma forma parece que tem alguma conexão com esse evento, cara. Mas para quem está vendo pela primeira vez, dá uma contextualização do que foi o evento em si, isso daí. No ICRU? Sim, pode ir. Tá. Eu querendo me atualizar com Pilates, aquela coisa toda, eu sempre gostei de congresso. Certo. Embora eu tenha uma crítica muito importante com congressos, né? Mas eu sempre gostei de congresso. Eu acho que congresso é uma forma de network, assim, de você ver visões diferentes, compactadas. Porque tem hora que, eu não quero estudar um determinado assunto. Eu acho que um workshop é muito melhor, porque me atualiza mais rápido, me dá algumas brechas, eu faço amizade com quem eu estou conversando ali do lado, que é da Bahia, e que eu já começo a conversar, e eu tenho uma facilidade para fazer amizades, assim, né? Fui para esse congresso em Guarulhos. E aí, quando eu cheguei, eu falei... Em 2013. Setembro de 2013. Quando eu cheguei nesse congresso, eu falei, gente, que congresso mais desorganizado é esse? Mas eu ainda entendia, sabe quando você pensa,
parece que é o primeiro congresso que esse pessoal está fazendo. Sim. Ah, deve ser assim mesmo e tal. Aí cheguei, o congresso era sexta, sábado e domingo. Sim. Na sexta-feira, eu perguntei para um staff, aí para mim foi assim, a gota d'água. Eu perguntei para o staff, tipo assim, onde que tá credenciando? Ah, não sei. Nossa. Aí eu pensei, tipo assim, velho, você que é da organização não sabe? Não sabe. Aí eu perguntei por um segundo. O segundo virou para mim e falou comigo assim, é lá em cima. Onde que foi Era um patamar, você descia umas escadas, virava, à esquerda era o auditório. Eu preciso voltar lá nessa faculdade ainda. E do lado direito, que era onde que estava tendo credenciamento. Esse lado esquerdo auditório, lado direito credenciamento. A pessoa me mandou eu subir lá para as salas onde que aconteciam os workshops. Eu cheguei lá e não tinha nada. Eram 5 andares. Aí eu falei, gente, o primeiro não sabia onde que era, o segundo me mandou para o lugar errado. Você já começou bem. Aí eu falei, O cara veio de Belo Horizonte. mas aí, ó, desse jeito eu não tava afim para brigar. Certo. Tá, vou ver o que vai dar. Vou descer aqui, vou caçar um café, alguma coisa ou outra e por aí vai. E aí eu desci onde que era o credenciamento, mandaram a gente, todo mundo ir para dentro da sala, que era o auditório. Um auditório grande e tal. 1.000 pessoas cabiam lá. E aí, e eu lembro que aí houve uma palestra do Ivan. Tá, você já tá falando do sábado. É sábado de manhã que foi essa palestra do Ivan, né? Não, peraí. Na sexta-feira teve uma coisa lá no auditório, mas foi uma coisa bem enrolação. Na sexta correu bem no auditório porque era só teoria. Então eu fiz uma homenagem pra Romana, falei um pouco, o personagem T. Eu tava falando da Moral. Personagem T. Não vou falar o nome de uma pessoa, eu não daria nenhum problema eu falar, mas enfim, não vou falar. Ele também falou, o Henrique também falou, e acho que teve mais 2 palestrantes. O Henrique, eu não lembro dele no evento. Palestrou. Eu lembro bem de você e desse T. O primeiro dia funcionou bem, sexta-feira. Não, mas estava muito desorganizado. Não, Às vezes funcionou bem pra você, que era a organização. eu quero dizer o seguinte, Eu, como congressista, não funcionou bem. Tipo, era só palestra teórica. Então todo mundo. Não, o credenciamento foi horrível. O credenciamento tinha uma fila. Enorme. Uma fila, tipo, o nego ficou 1 hora no credenciamento. Então, nessa questão, hoje eu diria que foi um desastre. Mas eu digo, dentro do contexto ali, a sexta-feira correu bem, porque o pessoal que fez o credenciamento foi pro auditório. Aí beleza. Na parte de organização, se o conteúdo era bom ou ruim, não importa, mas correu. Aí o problema depois foi no sábado. Que aí me fala sábado. Caótico. Você como sábado. congressista. A imagem que eu tenho, lembra do filme Titanic, quando ele está afundando, que fecha aquelas grades, que a água está vindo e todo mundo batendo na grade, pelo amor de Deus, abre isso que a gente precisa se salvar? Cara. Quando chegou uma determinada hora, que a gente tinha que ir para os workshops, tinha uma grade na escada. Assim que você entrava, tinha uma escada. Essa escada tinha uma grade, cara. Acho que ali é uma escola pública, talvez, não? Ali é uma faculdade. É uma faculdade. Eu lembro que era uma escola, assim. E aí tinha uma grade ali para você não passar para o outro lado. A organização fechou a grade e começou a acumular gente. E a gente querendo subir, porque estava no horário. E aí começou a enrolar, e foi enrolando, e foi dando tempo. E a gente não conseguia subir. E aí começou meio que tipo uma manifestação, Rafael. As pessoas começaram, tipo assim, é um absurdo, eu tô aqui desde tantas horas e tal. Aí eu lembro que, de repente, para acalmar a gente, começaram a dar barrinha de cereal e um suquinho de caixinha. Nossa. Eu falei, o que é isso, gente? Era pra... Eu ainda até brinquei com a menina que é até lá de Belo Horizonte. Falei, Flaviana, pelo menos estão dando comida pra gente, tá tudo sob controle. Mas era uma barrinha de cereal, daqueles da Dr. Oetker, e um suquinho de caixinha, que era o lanche... era o lanche que tinha o coffee break era isso. Aí não aconteceu os workshops e começou com essa confusão. E aí eu lembro que meu workshop foi com a Erika Feller, que foi sobre reforma, prancha de salto. E foi até uma das admirações que eu tive pela Erika, que eu falei, gente, não tem condições de uma pessoa falar, tipo, 3 horas de workshop, 3 horas ela emendava um exercício atrás do outro de salto no reforma. Porque, tipo, pra mim, salto no reforma tinha uns 10 exercícios e acabou. Nossa, ela é fantástica. Em 3 horas, e um atrás do outro, sem parar, Rafael. E eu falei, gente, como é que ela pensava tanto exercício assim? E aquela abertura de perna dela? Aí eu comecei a falar, gente, é uma possibilidade muito grande. E aí, o que me fez acalmar meu coração foi a Erika Feller, porque eu achava ela muito boa, como eu acho até hoje, muito boa no que diz respeito a repertório, né? E aí foi um ponto que eu falei, vou largar esse tempo pra lá, mas assim, eu achei péssimo. Tudo bem que você humanizou, desculpa, mas
Foi Tem péssimo. que falar, né? Pra mim foi muito Mas ruim. a Vol só se tornou o que ela é hoje por causa desse evento. Eu também não vou falar de novo, ser repetitivo. A Vol só existe de fato hoje por causa desse evento. Porque Era muito bagunçado. Não tinha nada, tava tudo faltando. E uns aparelhos, tipo assim, tudo amontoado no final. Parece que começou a montar, não deu tempo de montar. Vamos desistir de montar, deixa isso tudo lá no fundo. vou dar só um resumo. Você vai para um congresso. Sábado era para ter workshop das 8 da manhã às 6 da tarde. O workshop vai começar às 2 horas da tarde. Por quê? Porque o caminhão de aparelhos que deveria ter chegou atrasado, sem ninguém para montar aparelho. E detalhe, os aparelhos todos sem furação. Imagina montar um Cadillac, ter que fazer furo em Cadillac, furo em Reformer, furo em Step Chair. Tinha umas 4 pessoas só para montar. Ficou eu, Henrique, meu sócio da Vol até hoje, e mais umas 2 ou 3 pessoas para montar 30 kits de equipamento. 120 aparelhos em 16 salas, 5 andares. E era aquele aparelho gigante, né? Que parecia uma king size. Era um aparelho gigante. Era um aparelho muito grande. Era muito largo o aparelho. Era um aparelho largo, tipo, o Reformer tinha 6 molas, era tudo do absurdo do absurdo. E ficou eu, Henrique e mais algumas pessoas, varamos a noite, a madrugada toda. A culpa no final é sempre nossa. Mas a culpa de fato é dessa pessoa, do personagem T, que era o responsável por tudo isso do começo ao fim, na parte de montagem de aparelhos. Ele sumiu, ninguém achava mais ele. Só foi achar ele no outro dia de manhã, ele todo bonitão, né? Sempre, como sempre, assim, não, tá tudo sob controle. E aí começaram a enrolar os congressistas. Era das 8 da manhã às 6 da tarde os workshops. Mandaram todo mundo pro auditório para dar um monte de palestra, nada a ver, que nem estava no escopo. O Ivan foi falar sobre alguma coisa que nem estava. Ele foi falar da trajetória dele, como é que ele amputou a perna e superação de vida. Foi falar vida. uma coisa que não tinha nada a ver. E eu falei, gente, esse workshop nem estava na programação. Imagina assim, aparelhos, imagina um monte de molas entulhadas, madeiras, aparelhos de pelatina entulhado. Tava tudo no fundo, assim. Aço inox entulhado. Imagina o caos. O caos. Naquele dia eu falei para o Henrique, provavelmente a gente vai sair preso daqui hoje. Vamos ficar atento. Você conhece algum advogado? Porque assim, tinha 800 pessoas no congresso. Imagina... O congresso era cheio. Imagina se 100 pessoas se revoltam e resolvem chamar a polícia. Essa hora da grade, tava todo mundo revoltado. Porque, igual você falou, era para ser 8 horas da manhã, começou às 2 da tarde. Todo mundo foi. Todo mundo já tava assim, gente, não é possível que não vai começar. E ficou. E por que eu falo que virou a Vol? Porque esse personagem T deixou uma dívida enorme pra gente. Enorme, bem grande. Que hoje já é enorme. Pra época, há 10 anos, ela era gigantesca, estratosférica. Ela era. Só que o que eu e o Henrique tínhamos para fazer? Nada, sentar e chorar. A gente pensou em até largar tudo, né? Mas aí a gente resolveu continuar. A gente teve que negociar um monte de dívida. A gente ficou uns 2 anos pagando dívida. Só que a gente tinha uma coisa com a gente que era tipo assim, chegamos ao fundo do poço. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí quando você chega no fundo do poço, cara, aí começa a vir ideias. Porque como que o pessoal fala, a necessidade é a mãe da criação, a necessidade é a mãe da solução. É tipo isso. Que é lá que você... porque você não tinha mais pra onde recorrer. Então o que a gente tinha? A gente tinha que vender, a gente tinha que ter cliente, a gente tinha que fazer coisa. E aí, cara, começou a surgir ideia, brotar ideia, trabalhar de domingo a domingo, 24 horas, um monte de coisa. E aí, as coisas começaram a ir. E a gente tinha um sentimento muito grande de querer ver ele mal, de querer ser muito maior que ele. Você vai ter um congresso, então eu vou ter 3. Não assim de fazer um mal para ele, porque isso a gente nunca fez. Em nenhum momento, nunca dirigimos a palavra a ele, falando com ele, ou fizemos algo para prejudicar. Mas de ver ele tipo assim, de ver ele humilhado, não no sentido da gente humilhar ele, mas ele tipo assim, fiz um mal pra caramba pros caras, deixei um monte de dívida, sumi do mapa, e os caras agora estão bem maiores do que eu. Então a gente tinha uma coisa tipo assim, ele vai dar curso em 10 cidades, então a gente vai para 30. E a gente foi numa loucura. E nisso surgiu a ideia do Grupo Vol. Uma marca sólida que vai abranger um monte de coisa. Aí surgiu a parceria com a Metalife, a parceria com o Rodrigo Nanoa. E aí foi surreal porque nesse congresso eu não reclamei. Tipo assim, eu vi que foi horrível e era uma coisa tipo assim, eu não sou de reclamar, né? Se eu não gostei, eu não vou mais. Então, tipo assim, eu não iria mais em nenhum. E aí aconteceu uma situação que esse congresso foi em setembro, por volta de outubro mais ou menos, eu recebi um e-mail seu
me convidando para dar curso. Eu falei, gente, mas não estou entendendo mais nada. Era para fazer processo seletivo? Para fazer processo seletivo. Sim. E aí eu fiquei super sem entender. E o meu processo seletivo na UFBA foi a coisa mais bizarra que já aconteceu. Ah, é? Bizarro. Porque eu fui no congresso, que eu achei horrível, recebi um e-mail da organização do congresso me convidando para um processo seletivo para poder dar cursos. Antes eu já tinha recebido um e-mail que era... na época tinha uma parte chamada Pilates Avançado, né, que tinha vários cursos, e em pedido de desculpa, eu lembro que eu ganhei um curso presencial. A gente deu 800 cursos presenciais. Eu ganhei esse curso, que eu fiz ele, inclusive, com aquela Tatiana, ela é lá de Curitiba. Ela, não sei se ela é instrutora da voz, acho que ela não é mais não, mas ela é instrutora da voz. Tatiana. Eu sei. Eu fiz o curso com ela, de Pilates, era Pilates Avançado, era exercício de Pilates Avançado. E aí eu fiz esse curso com ela, que era um curso que eu ganhei em pedido de desculpas por conta do congresso ter sido meio desastroso. Esse foi outro prejuízo que a gente assumiu. Aí eu fui fazer esse curso e aí veio um mês depois um e-mail seu me convidando para fazer um processo seletivo. Aí eu lembro que o processo seletivo você marcou, sei lá, umas 2 semanas depois. E aí eu não tive prova teórica como é hoje, né? Era um Skype cara a cara com você. Não sei se você vai lembrar disso, né? Acho que não, é muito instrutor que você faz. Acho que não. E aí eu lembro das perguntas que você me fez até hoje. Você me fez pergunta de origem e inserção. Ah, é? Você me fez pergunta dos princípios do método. Peguei pesado. Mas... E me pediu para explicar todo o Powerhouse. Era essa pegada assim. E aí eu lembro que você começou a me intrigar assim. Marlon, se você for dar um curso, tiver uma pessoa que tem mestrado e falar assim, você não tem mestrado, que situação... Começou a criar situações assim, né? Eu não tinha mestrado, a pessoa tinha, ela queria dizer que ela era superior a você, como é que você ia sair dessa situação? Né? E aí eu fui falando, eu ia falar tal coisa. E aí você começou a criar um tanto de situação. Gente, mas que processo seletivo é esse? E você ficou muito tempo comigo de processo seletivo. Certo. Aí eu lembro que você me deu a data para eu ir para fazer a parte presencial. E era um domingo, 13h. Tá. Eu falei, gente, é uma coisa falsa, com certeza. Domingo, 13h, uma coisa presencial de uma empresa. Isso é errado. Tem certeza que é errado, tem certeza que é errado. E você ainda me mandou ir para Porto Alegre. Porque parecia que, acho que no mesmo dia ia ter Campinas e Porto Alegre, né? E aí, quando eu cheguei no domingo, em Porto Alegre, eu fui para Porto Alegre. Você falou, a gente não marca com nada e você vai ter que ir para Porto Alegre. Sabe aquela coisa, eu acho que estão me fazendo de besta, assim. Estão me mandando para Porto Alegre. Eu não tinha garantia nenhuma que era uma verdade. Sim, né? Imagina. E eu falei, eu vou, qualquer coisa eu conheço Porto Alegre. Fui para Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, onde que eu tinha que ir, que era o estúdio do Vinícius, estava tendo churrasco na porta do negócio. O Henrique inventou de fazer um churrasco, porque estava acontecendo um processo seletivo com algumas pessoas no sábado. Eu não participei desse processo sábado. Eu simplesmente fui no domingo, já para assinar o contrato, para fazer... Sim, você já passou no processo. Eu já tinha passado com você na entrevista do Skype, mas você não me falou nada. E ninguém me falou nada. Aí, chega uma pessoa que não está aqui entre a gente do sábado inteiro, diz que tiveram que apresentar, pegar a apostila, assim, você apresenta de tal página a tal página, para ver como é que é o desenvolvimento da pessoa lá dentro do negócio. Eu não participei de nada disso. Artigo científico. Acho que tinha uma coisa assim. E aí, domingo, quando chega 13h, na porta do estúdio estava tendo um churrasco. Eu falei, isso é mentira. Que escola é essa? Né? Porque a única recepção que eu tive no churrasco é na calçada. Porque o Henrique fez esse churrasco na calçada. Do nada ele decidiu fazer. Aí eu cumprimentei o Henrique. E aí o Henrique me apresentou o Vinícius, aquela coisa toda. E aí começou, eu fico aqui, não, daqui a pouco a gente vai voltar e tal. Aí já era para falar. Que tinha um manual, a gente tinha uma apostila, que era o manual do instrutor. Já foi direto para o treinamento, então. Treinamento do instrutor. Eu já fui direto para o curso acontece assim, o salário é tanto, para ir para uma cidade, a logística que vai fazer seu deslocamento. Eu não fiz nada mais, eu já fui direto para lá e fui recebido com um churrasco. Já foi aprovado. Com um churrasco, eu falei, gente, essa escola não tem condições, isso é uma enganação. 2013. E aí eu entrei em dezembro de 2013.
Olha aí. Aí vou fazer 10 anos esse ano. Esse evento aí, você lembra? Pois é, eu lembro... Eu não lembro onde que foi Pilates Científico, mas eu tô com uma sensação que é São Paulo. Foi aqui. Ah, foi aqui em Campinas? Foi lá no... Onde vai ser o encontro? Ah, não lembro. O Encontro Brasileiro de Pilates, que está na 8ª edição, 1.200 participantes. Essa aí foi a primeira edição, chamava Pilates Científico. Chamava Encontro Brasileiro de Pilates Científico. Aí eu nem lembrava, eu sei que eu era... Que não tinha quase nada de científico, para falar a verdade. Mas eu acho que eu era congressista, né? Não Você era era o congressista? staff, não, né? Não, você era congressista. E esse daí foi... essa camiseta de staff. Então pode ser por isso, que em 2014 eu já era vol. Essa camiseta de staff. Então eu devia ser staff da Alice. Pode ser. E uma das coisas legais é que a gente tinha acho que 4 salas só para utilizar nessa época e teve umas 200 pessoas participando. Hoje em dia tem 1.200. Ah, lembrei. Essa Sara era aquelas lá de baixão. Isso. Que 10. Era essa sala aí, ó, da Alice. Exato. E aí, estava onde? Isso foi em Montevidéu. Era naquela praça lá em Montevidéu. Mas sim. Não, foi naqueles encontros que tinha da Vol, em Montevidéu. E aí foi foto que eu, Diego, Maísa, Flávia daqui, né? Antigamente, sim, os treinadores, a gente fazia viagens internacionais com os treinadores. Eu acho que relembrar é viver, Rafael. Pois é. Eu sou parceiro, mas eu preciso de vocês para me ajudar. Estamos aí para te ajudar. Nós e mais os... Vocês que têm que agitar, eu acho. Vocês têm que agitar. Os treinadores, assim, têm que pegar e agitar. Porque para eu agitar... E o pior de tudo... Porque a empresa cresceu demais e a gente não consegue ter acesso a todas as campanhas de quem está entrando. Eu acho que eu tenho relacionamento acho que com uns 10 instrutores. Nessa época, você lembra como foi o financiamento dessa viagem? Lembra dos CDs lá, os DVDs. Nós tínhamos que A vender gente blocos. inovava, cara, a gente não, até hoje a gente inova, mas a gente inovava. Eu tenho eles até hoje. Eu também tenho o de... Eram 8, né? 8 DVDs num box. Acho que eram 8. Eu não lembro assim, a quantidade, mas eu tenho a Em coleção. 2012, a gente começou a vender box de DVD de exercício de Pilates. A gente já estava pensando no digital lá da época, né? Aí eu lembro que cada instrutor tinha que vender 3 Nossa, olha isso. blocos para poder... Isso. E custava R$299. Isso, vendia 3 boxes de DVDs por R$300. E aí a escola pagava todo Cara, o custo olha que- pra gente, que olha- era pra ajudar com o custo Olha que do... loucura, velho. A gente financiou umas 60 pessoas indo porque tinha os funcionários também que foram. Tinham. A gente financiou umas 60 pessoas indo para Montevidéu e para Santiago, no Chile, vendendo 3 caixas de DVD de R$300, velho. R$900. Que loucura isso. Hoje em dia, uma passagem para Buenos Aires é R$2.500. Tá louco. E aí eu lembro que a gente tinha que vender isso. Imagina. Aí eram essas fotos que tiram dentro do negócio. E esse era aqui também, porque aí eu lembro... Eu acho que não. Esse daí, será que não foi... Não, é o Legend, é da Lolita. É da Lolita? É o de São Não Paulo. foi internacional esse daí, não? Não, esse é o da Lolita, que foi em... Não, em São Paulo, Uma não. camiseta de conferência internacional. Então, não era o Pilates Legend, não? A primeira vez que a Lolita veio, pela Vol, em São Paulo. Camiseta preta escrito Pilates Legend. Essa daí vocês dão uma camiseta escrito Conferência Internacional. Eu acho que aí vocês estavam no Então não Chile. vou lembrar, não. Eu acho que vocês estavam em Santiago. Tenho quase certeza. Que a camiseta é de Conferência Internacional. Pode ser, porque eu lembro da... Vocês não Lembro foram lá pro Vale Nevado? Poliana Bedin, né? Sim, Poliana Bedin. A Poliana foi pra... Não, mas eu lembro da Poliana em Montevidéu. A Silvia Gomes deu palestra lá em Santiago. Mas a Silvia Gomes tá aí na foto? Não, tá, não tá. Não tá, mas... Tem bastante gente aí que já não tá mais no time, né? Mas... Não vou lembrar assim não, é muito... Vamos lá. Isso daí. Esse eu sei. Não, então deve ser aqui, né? De Campinas. Talvez pode ser o primeiro workshop que eu dei. Eu acho. O primeiro congresso que eu dei. Eu acho. Como- Posso estar enganado, mas deve ser o 5º encontro brasileiro de Pilates. Esse daí, julho de 2018. Não teve 20, né? Não teve nem... Não, 21, né? 20 e 21 não teve. Porque 2014 foi o primeiro, 2015, 2016, 2017 e 2018. 5º encontro brasileiro. 2014 foi o primeiro. Não, então acho que ele não foi meu primeiro, não. Esse talvez deve ser meu segundo como palestrante. E aí? Ai, meu Deus. Isso abala minhas estruturas. Duas coisas que abalam a minha estrutura: o salgueiro e o galo. Sério? Sério. Você fica
alucinado. Alucinado de torcer, De tudo, de chorar, de torcer, sei todos os sambas enredos, sei cantar todas, sei colocação. É uma confusão esses dois da minha vida. Você curte, né? Isso daí no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na quadra do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Não, segundo lugar. Mas é o troféu do segundo. É. Bom. Desde 2009 que o Salgueiro não ganha, Rafael. Desde 2009. Olha que triste isso. E Salgueiro é muito conhecido, né? Só na trave, só na trave. Mangueira e Salgueiro são as mais conhecidas? Eu tô falando besteira. Beija-Flor também. Não, tem muitas ali que são. Não, mas Portela, que é centenária. Pro povão, de repente, tipo eu que não participo ou nunca foi assim. Eu chutaria Salgueiro, Portela, Mangueira. É que você tá São por mais. dentro de tudo, então você manja todos, mas quem tá por fora, acho que Salgueiro. Porque Salgueiro e Mangueira fazem parte de músicas de outros compositores, eles vão lá e citam Salgueiro e Mangueira, entendeu? É, mas o Salgueiro não tem tanta isso. Acho que a Portela e a Mangueira tem mais. Por ser mais antigas, né? Porque o Salgueiro é uma escola que veio da Mangueira, né? Assim, a Mangueira é madrinha do Salgueiro. Entendi. Então, o Salgueiro é mais nova do que a Mangueira. É. E esse daí? Nossa, esse foi muito bom. Foi agora, obviamente, ano passado, né? Que foi meu workshop de coluna ou de quadril, talvez. Que era a mesma sala, né? Eu não sei qual que era. Mas foi o encontro do ano passado aqui, né? Marlon, vamos Oi. chegando aí aos finalmente. Falar um pouco aí para quem quiser te encontrar. Eu gostei de Made in Uai. Então, Marlon, você está com 16 mil seguidores, 16,7, é isso? É, deve ser. Eu não acompanho isso. Quantos que eu tenho? Se eu não sou de... Nossa, mas você está seguindo bastante gente, 6.273. Metalife, Georac Pilates, Gabix Valine. Ah, Gabi. Ali, É. Cara, quem quiser seguir o Marlon Bloomer, deixa aí suas palavras finais aí, deixa alguma mensagem pra galera. Uma mensagem é a questão voltada para o estudo, Rafael. Tá. De tudo, sabe? Eu acho que para a gente ter sucesso profissional, para a gente ter engajamento em tudo, tem que ter estudo. Estudo de logística, estudo de marketing, estudo mesmo anatômico, fisiológico, seja do que for, né? E buscar sempre conhecer conteúdos novos. Acho que isso é muito importante para nossa investir nisso. Acho que curso é uma coisa que só te acrescenta, que não te abandona mesmo, tá lá com você o tempo inteiro. Conhecimento Eu acho é uma que coisa que você nunca perde. conhecimento é uma coisa que eu admiro demais, tirar demais, de você, demais. Eu admiro demais a questão do conhecimento. Show. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Marlon, Muito obrigado também. pela visita. Agora vai trabalhar Imagina, mais um pouco, né? vou trabalhar mais um pouco. A gente já passou, acho que do horário de almoço aqui. Ficamos 1h30 quase conversando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Esse é o nosso Volcast. Curte, compartilha, comenta, escreve aí o que você quiser. Sugere pessoas profissionais para estarem participando e ajuda a gente aí no crescimento. Importante você se inscrever no nosso canal. A gente já passou dos 150 mil inscritos. Chegaremos aí em breve a 1 milhão. Quem sabe? Né? A gente muda aquela plaquinha ali, ó, aquela letra de 100 mil inscritos, na qual o Marlon ajudou, porque o Marlon tem um vídeo com 500 mil visualizações. Beleza, gente? Então, obrigado. Valeu, Marlon. Obrigado, Rafael. Tamo junto, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.